Olá, pessoal! Estamos na parte 3 da nossa discussão da Lei Complementar número 79 de 99, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Presidente Prudente. Até a parte 2, nós vimos até o artigo 13 do Estatuto do Magistério. Agora vamos dar continuidade no artigo 14. A seção 2, ela trata-se do concurso público. Então, vai falar sobre como é organizado o processo de concurso público, né? Quais são as diretrizes para o concurso público da carreira do magistério, aqui prevista na LC 79 de 1999. No artigo 14, nós temos assim que o provimento dos cargos da série de classes de docentes e das classes especialistas de educação da carreira do magistério far-se-á através de concurso público de provas e títulos, nos casos especificados no anexo 1 desta lei. Então, naqueles casos em que o provimento é de concurso público, realizar-se-á o concurso público por provas e títulos. Lembra que também é um dos princípios, né, colocados na própria Constituição Federal e na própria LDB que o acesso, né, na rede pública de ensino dos profissionais de educação dar-se-á por concursos de provas e títulos. Né? No artigo 15 é dito assim: os concursos públicos de que trata o artigo anterior deverão estar em consonância com a proposta educacional da SEDUC, né, da Secretaria Municipal de Educação, e com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Não é à toa que vocês têm aí no concurso atual uma bibliografia vasta, né, sobre quais são as propostas da Secretaria Municipal de Educação, como por exemplo é o caso que está pedindo aí na bibliografia o Currículo Paulista e outras legislações vigentes, como e também o próprio Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que é a Lei Complementar número 591. Os concursos públicos, como eu disse nessa sessão, está tratando dessa organização do concurso público referente aos cargos do Magistério Público Municipal de Presidente Prudente, ele reger-se-ão por instruções especiais que estabelecerão, entre outras, as diretrizes referentes ao cargo que se destina, a modalidade do concurso, condições mínimas do concurso, o tipo e conteúdo das provas, a indicação da bibliografia básica, a natureza dos títulos, aos critérios de aprovação e classificação, ao prazo de validade do concurso, ao número de cargos vagos a serem oferecidos, à porcentagem de cargos a serem oferecidos para provimento mediante acesso. Então, são todos aqueles dados que estão previstos aí no edital atual do concurso público, né, que envolve os cargos do magistério. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas isso é o mínimo. Mas aqui no artigo 16 nós temos a garantia de que o acesso por concurso público aos cargos, né, da série docentes ou série de especialistas da educação do magistério, ele tem que garantir essas instruções especiais. Na época que foi escrito, né, atualmente a gente pensa que isso é o mínimo, mas é um estatuto que ele tem 25 anos de existência praticamente. Então essa é uma forma de garantir, né, a fidedignidade no processo dos concursos públicos. Parágrafo 1º. Concurso público para provimento inicial de cargos da classe de série docente especialistas de educação constará de provas comuns de conhecimentos gerais e uma prova de conhecimento específico para uma destas classes. Então, é nessa estrutura das provas. Vocês têm a parte que é de conhecimentos gerais, que envolve língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, e também tem a parte específica, que é a específica de cada cargo. E no parágrafo 2º nós temos o que envolve aí que a Secretaria Municipal de Educação deverá participar ativamente na elaboração do concurso público. Então, na elaboração de um concurso público, tem representantes das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação atuando para que envolva aí essas garantias que são específicas dos cargos do Magistério Público Municipal.
No capítulo 4, nós temos aí sobre as substituições. Nós tratamos anteriormente sobre o concurso público. Agora no 4 traz sobre as substituições. Então vejam lá, no artigo 17 diz assim: haverá substituições de classes ou aulas por tempo determinado ou indeterminado a qualquer época do ano letivo, no caso de classes surgidas pela criação de novas turmas ou quando ocorrer impedimento legal do titular ou vacância do cargo. Então, aqui tem a previsão das substituições. Então, haverá substituição, ela pode ser por tempo determinado, quando tem uma previsibilidade de data, ou indeterminado, quando não se pode ter a previsão desse retorno, desse efetivo ou provimento dessa classe, desse cargo. Né? Em quais casos? Nos casos de classes que foram surgidas a partir da abertura de novas turmas, por impedimento legal do titular ou então nos casos de vacância do cargo, né, devido a exonerações, falecimentos e outras situações que prevê a vacância dos cargos. Parágrafo único. As substituições de que trata esse artigo deverão sempre respeitar a classificação para atribuição de classes ou aulas. Quando a gente tem uma previsão de uma substituição, ela tem que sempre aqui preservar e respeitar a classificação, seja uma classificação de processo seletivo, seja uma classificação decorrente aí de um processo de seleção interna para substituição. No artigo 18, nós temos assim: os docentes e especialistas de educação poderão ser substituídos durante seus impedimentos legais por profissionais pertencentes ao quadro do magistério e, na ausência dos mesmos, poderá haver contratações nos termos legais vigentes. Então, a substituição de docentes especialistas podem ser por profissionais pertencentes ao quadro do magistério. Quando não tem esses profissionais para exercer essas substituições, poderá haver contratações nos termos legais vigentes. Então, é necessário uma legalidade de legislação para que haja essas contratações. Os docentes poderão ocupar outros cargos do quadro do magistério em substituição, desde que obedecidas as condições constantes no anexo 1. Então, desde que obedecido os requisitos para o provimento do cargo, os docentes eles podem ocupar outros cargos do quadro do magistério. No parágrafo 1º, nós temos aí dito que os integrantes do quadro do magistério que forem nomeados ou designados para substituir cargos de remuneração superior ao seu farão jus ao recebimento de diferença pecuniária existente entre a referência que se encontra enquadrado e a do cargo substituído, inclusive as demais vantagens recebidas. Então, o integrante do cargo do magistério que for nomeado, designado para substituir, cargo de remuneração superior, fará jus ao recebimento da diferença pecuniária existente, entre a referência que se encontra e o cargo que é substituindo, incluindo também as vantagens recebidas. Então, aí a gente está falando do pagamento, do pecúnio, que garante aí o pagamento dessas diferenças para os casos de substituição. No parágrafo 2º, nós temos o seguinte: caso a diferença mencionada no parágrafo anterior resulte em prejuízo pecuniário, fica facultado ao substituto o direito de opção pela remuneração que mais lhe convier. Então, quando um integrante do quadro do magistério ele irá substituir alguém, de uma remuneração superior ou então de algum outro cargo dito aí como superior, e houver um prejuízo pecuniário, fica facultado, fica a critério do substituto o direito pela opção pela melhor remuneração que lhe convier. No capítulo 5º, nós temos aí sobre a remoção, ingresso e acesso. Lá no artigo 20, nós temos assim colocado que o processo de remoção dos integrantes do quadro do magistério processar-se-á por permuta e por concurso de títulos na forma em que dispuser o regulamento.
Então, o processo de remoção, de trocas de sedes, de unidades escolares, ele será por permuta e por concurso de títulos, na forma em que dispuser o regulamento. Então, depende de um regulamento, né, de como é esse concurso de título, que anualmente é publicado pela Secretaria Municipal de Educação, né, as resoluções sobre o concurso do processo de remoção e ingresso. O concurso de remoção deverá sempre preceder o de ingresso e de acesso para provimentos dos cargos da carreira do magistério, e somente poderão ser oferecidos em concurso de ingresso e acesso às vagas remanescentes do concurso de remoção. Então, primeiro, inicia com o concurso de remoção. Os docentes que já estão efetivados e têm suas sedes, eles fazem o seu deslocamento, a sua remoção. Após o concurso de remoção é que se precede o ingresso, ou seja, aqueles professores que ainda não têm sede, eles só vão escolher a sua sede após o processo de remoção dessas vagas remanescentes. Então, os ingressantes, eles só vão ter ali a escolha das vagas remanescentes do concurso de remoção. No parágrafo 2º é colocado assim que durante a sessão de remoção, os professores ou especialistas declarados adidos terão prioridade sobre os demais classificados, devendo escolher compulsoriamente uma das vagas oferecidas. Qual que é a definição de adido para que vocês entendam esse parágrafo 2º? A definição de adidos ela é prevista aqui no artigo 21. Consideram-se adidos os titulares de cargo docente ou especialistas, né, cujas classes ou unidades educacionais foram extintas ou desativadas na forma de regulamento. Então, aquele docente que teve classe, né, extinta, desativada, ou seja, a unidade escolar ela tinha, por exemplo, 12 classes, reduziu o número para 11, o último classificado na pontuação, ele torna-se adido. Ou então é o caso do fechamento de uma unidade escolar, no caso dos diretores de escola, com fechamento, extinção dessa unidade escolar, vinculação dessa unidade escolar a outra, esse diretor de escola ele fica na situação conhecida, denominada como adido. E daí que vem o entendimento do parágrafo 2º do artigo 20. Os adidos, aqueles que forem declarados adidos, eles têm prioridade dos demais classificados. Então, eles escolhem uma das vagas oferecidas. O processo é o seguinte: primeiro, são oferecidas as vagas àqueles profissionais do magistério considerados adidos. Depois que esses profissionais considerados adidos, eles escolheram suas vagas, suas classes em determinadas escolas, ou, no caso de diretores, uma nova unidade escolar, é aí que se procede o concurso de remoção. Por quê? Porque, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 20, os adidos eles têm o quê? Prioridade sobre os demais classificados. No artigo 22, nós temos assim: o concurso de remoção deverá ser realizado anualmente antes do início do ano letivo. Então, a gente não tem um concurso de remoção, né, no Magistério Público Municipal de Presidente Prudente após o início do ano letivo, não é? Nós temos assim, o concurso de remoção ele deve ser anterior ao próximo ano letivo. Por exemplo, o concurso de remoção que ocorreu agora em 2024 para que o docente, o especialista de educação, ele possa atuar no ano letivo de 2025. Então, é muito importante isso. O concurso de remoção ele é antes do início do ano letivo. Ninguém muda a sua situação, seu deslocamento, né? Começou o ano letivo, agora vai ter a mudança em abril, em maio. Não é assim. Concurso de remoção, de acordo com a LC 7999, ela é antes do início do ano letivo.
A SEDUC ela tem que publicar o edital de abertura de cada modalidade do concurso de remoção e a respectiva regulamentação, são as resoluções que são afixadas, que são divulgadas amplamente aí aos profissionais. Além das vagas existentes por ocasião da publicação do edital, serão consideradas também aquelas que se verificarem durante a realização do concurso. Então, além daquelas vagas que são publicadas no edital, também podem ser consideradas aquelas que se verificarem no momento de realização do concurso. Então, são o que nós chamamos das vagas iniciais e das vagas potenciais. Por exemplo, o docente, nós temos ali vagas iniciais, criação de novas classes. Só que daí nós temos um docente que ele se remove para essa vaga inicial. Ou seja, também cria-se ali a vaga dele, que é uma vaga em potencial. O docente ele saiu da escola Alaide Torturella e foi para a escola Carmen Pereira Delfim, não é? Ficou uma vaga na escola Alaide Torturella. Então, outro candidato ele também pode indicar essa vaga aí, que é considerada como vaga potencial. No artigo 23, nós temos aí também o que é remoção por permuta. Remoção por permuta é a possibilidade de dois ocupantes do mesmo cargo docente, então tem que ser ocupante do mesmo cargo, professor de educação infantil com professor de educação infantil, professor 1 com professor 1, ou de especialista de educação, trocarem de comum acordo e de forma definitiva seus respectivos locais de trabalho, desde que satisfeitas todas as condições estabelecidas em regulamento próprio. Então, assim, permite que o profissional, do cargo docente ou de especialista de educação, ele participe também da remoção por permuta, que é uma troca de comum acordo de forma definitiva. Só que daí a permuta ela tem um regulamento próprio. O tempo de carência entre uma permuta e outra será de 2 anos, vedado aos docentes especialistas que permutarem inscrever-se pelo mesmo período no concurso de remoção por títulos. Então, aqueles docentes ou especialistas que permutarem, eles ficam impedidos 2 anos, pelo período de 2 anos, de realizarem novas permutas e também de participarem do concurso de remoção por títulos. Então, aqueles que permutaram, eles não vão entrar ali num concurso de remoção por títulos no final do ano letivo, durante o prazo desses 2 anos, certo? Então, é muito importante isso, que nós temos aí algumas denominações, algumas determinações sobre o concurso de remoção nos artigos 22 e 23. No artigo 24, é colocado assim que a permuta deverá preceder a realização do concurso de remoção na modalidade de títulos. Então, a permuta ela vem antes do concurso de remoção. Ou seja, como dito anteriormente, o concurso de remoção ele é antes do início do ano letivo. Ou seja, a permuta ela vem primeiro do que o concurso de remoção. Então, a permuta não dá para ocorrer durante o curso do ano letivo. No artigo 25, nós temos assim previsto que o concurso de ingresso e acesso ocorrerá sempre que houver vagas remanescentes do concurso de remoção. Então, houve o concurso de remoção? Sim. Tem vagas remanescentes? Sim. Então, vai ter o concurso, vai ter de ingresso, não é? E também de acesso para aqueles outros candidatos que estão aí na espera da convocação de concurso público. No capítulo 6, nós temos assim, sobre a classificação para esse concurso de remoção, ingresso e atribuição. É importante colocar que no artigo 26 é dito que os docentes e especialistas serão classificados em ordem decrescente de pontos, ou seja, tem uma ordem decrescente, do maior para o menor. E isso envolve o quê? Classificações distintas para cada um dos processos. Vai ter a classificação da remoção,
vai ter a classificação do ingresso, vai ter a classificação da atribuição. São classificações distintas daqueles profissionais que querem remoção, daqueles profissionais que são do ingresso, que não tem sede ainda, e da classificação da atribuição que vai ser feita no âmbito da unidade escolar. Os docentes especialistas que na época da inscrição não apresentarem seus títulos serão classificados usando seu critério a ser estabelecido em regulamento próprio. Como eu disse, tem resoluções específicas. Então, o critério a ser estabelecido por aqueles que não apresentarem os seus títulos, eles estão previstos nestas resoluções que são divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação. No artigo 27, nós temos a previsão aí do que são considerados títulos para o concurso, né, de remoção, ingresso e atribuição. Então, nós temos aí o tempo de exercício no Magistério Público Municipal de Presidente Prudente. Então, ele é um dos títulos, né, previstos. Qual que é o seu tempo de experiência no Magistério Público Municipal do município de Presidente Prudente? Um outro título para pontuação é o tempo de exercício no magistério público, né? Amplamente aí pode ser de outras redes municipais, pode ser de redes estaduais, federais, enfim, é tempo de exercício no magistério público. O terceiro é a aprovação em concurso público de provas e títulos para o cargo ao qual se inscreveu. Então, aqueles todos, né, os profissionais, eles já têm uma pontuação, porque todos foram aprovados no cargo que se inscreveram, então já inicia-se com uma pontuação. No inciso 4º, diploma ou certificado de licenciatura plena, né, grau superior, ou licenciatura curta, grau superior, né? Atualmente nós não utilizamos, não tem essa previsão, né, nas diretrizes dos cursos de licenciatura curta, então é diploma de certificado de licenciatura plena. Outro título que é validado é doutorado, mestrado, cursos de especialização que tem duração mínima de 360 horas. Tem também os cursos de formação para professores iniciantes da rede municipal de ensino, com duração mínima de 180 horas. Então, a rede municipal de ensino prevê cursos de formação de professores iniciantes com no mínimo de 180 horas, eles serão utilizados também como títulos do processo de remoção. Também os cursos de aperfeiçoamento com duração mínima de 180 horas. Então, 180 horas tem lá, né, regulamentado que é um curso de aperfeiçoamento, ele também é previsto como um dos títulos a serem considerados nesses concursos. Daí os cursos de treinamento, expansão cultural, extensão universitária com duração mínima de 30 horas. Então, cursos com duração mínima de 30 horas também entram aí dentro do concurso de remoção. E publicação em revistas e anais de congressos. Então, aqui nós temos a consideração dos títulos que são previstos. Os títulos citados do inciso 1 ao 4º, do inciso 1º ao 4º, que é o tempo de exercício e os diplomas, os certificados, serão o mínimo garantido, podendo, a critério da administração, incluir-se outros julgados convenientes, desde que previsto em regulamento próprio. Então, aí, a critério da administração e a previsão, né, do 1º ao 4º são os mínimos, né, e podem colocar outros que são previstos em regulamento próprio, né, que, como eu disse, são as resoluções que são publicadas anualmente. A pontuação mínima dos títulos deste artigo obedecerá aos critérios estabelecidos no artigo 42, que fala sobre a progressão funcional. Então, quando a gente chegar no artigo 42, nós temos lá o valor mínimo da titulação. E o artigo 3º, o tempo de exercício do magistério público municipal, terá o peso de 2 vezes maior disciplinado em regulamento próprio. Então, tem aí a previsão de que o tempo do magistério municipal ele tem o peso de 2 vezes maior do que o tempo de exercício do magistério público em outras redes públicas de ensino. O artigo 28, a atribuição de classes ou aulas das unidades de educação infantil será feita seguindo-se a respectiva classificação
obedecidas as condições estabelecidas em regulamento próprio. Então, tem como princípio a classificação, mas só que tem que obedecer às outras normas de regulamento próprio. No artigo 29, a classificação dos candidatos inscritos para remoção, ingresso e atribuição serão publicadas e dela caberá recurso dirigido ao secretário no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação. Então, as classificações, elas prevêem o quê? Recurso que pode ser dirigido ao secretário e tem o prazo de 5 dias úteis a partir da data de publicação. Essa é uma previsão legal que garante aí, né, uma fidedignidade, né, no processo de remoção. Gente, bons estudos, muito obrigado e vamos para a próxima parte.